Bom dia, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre o racismo. Na aula passada, a gente viu os movimentos que ocorreram durante a Era Vargas, né? Entre eles, os movimentos voltados para a participação negra na política brasileira da época, certo? E aí, dentro desse tema, a gente vai trazer um assunto aqui que é bastante recorrente nos dias de hoje, né? Um tema que sempre é atual, que é o tema do racismo, certo? A gente vai perceber ao longo da nossa aula aqui de hoje que esse é um tema que vem sendo debatido no Brasil, né, desde muito tempo, certo? É um assunto que sempre aparece aí nas principais notícias aí, como temas polêmicos, certo? E aí a gente inicia com essa charge aí, racista, eu de jeito nenhum. E aí a gente vai perceber mais na frente, o que eu quero que vocês interpretem essa imagem aí ao longo da aula. Eu vou trazer algumas dicas que vai fazer com que vocês no final percebam o que quer dizer essa charge aqui, ok? Vamos mais à frente. Aqui a gente traz aqui uma imagem do Brasil pós-escravocrata, né? Como a gente já viu em aulas passadas, a abolição da escravatura no Brasil ela ocorre em 1888, certo? E aí a gente tem uma imagem que traz brancos comemorando o fim da escravidão e pessoas servindo esses brancos, né? E as pessoas que estão servindo esses brancos, como vocês estão vendo aí, são negros. O que acontece, pessoal? O fim da escravidão em 1888, né, de certa forma, foi uma vitória para os negros e para os abolicionistas. Só que não houve no Brasil uma política que integrasse o negro à sociedade brasileira. Então, o que vai acontecer? A escravidão ela é abolida no Brasil em 1888, aí, final do século XIX, e o negro, após liberto, ele vai ficar sem ter para onde ir. Imagine você, o negro, escravo no Brasil, desde 1600 e tarará, né? De repente ele recebe a sua liberdade e ele não tem para onde ir. Por quê? Porque com o fim da escravidão, o branco ele não vai querer contratar a mão de obra negra, certo? O negro deixa de ser escravo, passa a ser um homem livre, certo? E ele não tem a oportunidade de se integrar à sociedade brasileira, né? Após liberto, ele não vai ter aí a oportunidade de integrar-se à sociedade. Então, de certa forma, ele vai ser marginalizado ou ele vai passar a exercer funções subalternas, certo? É isso que vai acontecer. E aí vamos mais para frente. Aqui eu trago alguns conceitos para a gente entender um pouco a diferença aí entre preconceito, discriminação e racismo, ok? Preconceito. O conceito de preconceito seria o quê? Seria o conceito antecipado sobre algo ou alguém, né? Aí seria a nível interpessoal, ou seja, de uma pessoa a outra, ok? É o fato de você pré-estabelecer um conceito de alguém, certo? Antecipadamente, sem muitas vezes nem conhecer aquela pessoa, né? Discriminação. Discriminação no caso aí é o quê? Você fazer distinção. Essa discriminação ela pode ser feita também por instituições, é o que a gente pode chamar, a gente vai ver mais na frente da aula, é o que a gente pode chamar de racismo institucional ou discriminação institucional, certo? No caso, um órgão público, uma empresa privada, né? No caso, isso aí é uma instituição, certo? E racismo. Racismo, no caso, seria aí uma construção social histórica internacional de opressão baseada no fenótipo e na diferenciação cultural. No caso, o próprio nome já diz, o conceito já diz,
é uma construção social e histórica internacional. No caso, isso nos faz entender que não é um problema exclusivo do Brasil, na verdade é um problema mundial, né? A questão do racismo. E aí eu trago a pergunta que nos leva a lembrar daquela apresentação lá no início, né? O cara dizendo lá na charge que não é racista. E aí se faz a pergunta, racista? Eu? Né? Eu costumo dizer o seguinte, o racismo no Brasil, de certa forma, aqui existe no Brasil, logicamente, um tipo de racismo velado, né? Muitas vezes o cara é racista, né? Mas ele não se sente racista, certo? E aí a gente tem aí os dados de uma pesquisa, a Fundação Perseu Abramo, ela fez uma pesquisa no ano de 2018, e ela identificou o quê? Olha aí, 87% dos entrevistados afirmaram haver racismo no Brasil, né? 87% das pessoas que foram entrevistadas, elas entendem que há sim racismo no Brasil. Porém, 4%, apenas 4%, disseram que são racistas. Veja bem, veja bem aí, perceba essa contradição. 87% afirmaram que existe sim racismo no Brasil. Entretanto, apenas 4% disseram que eram racistas. E aí eu faço uma pergunta a vocês. Pode haver racismo sem racistas? Quero que vocês me respondam lá na frente, no exercício. Pode haver racismo sem racistas? E aí tem uma frase brasileiro que ele vai dizer o seguinte: o Brasil tem preconceito de ter preconceito. Olha que interessante. O brasileiro ele tem preconceito de ter preconceito. Mesmo sendo preconceituoso, ele é imperceptível, ele não percebe, né? E ainda assim ele é preconceituoso, muitas vezes sem perceber. Por quê? Porque ele tem preconceito de ter preconceito. E aí eu trago aqui alguns dados, né, que vai nos mostrar uma segregação que a gente pode chamar de segregação oficial, ou seja, um tipo de segregação que acontece de forma oficial pelos países, né, e que existe naturalmente, inclusive autoridades reconhecem isso ou reconheciam quando existia há alguns anos atrás, certo? No caso da África do Sul, existe aí na África do Sul 42 anos de separação geográfica entre negros e brancos, ou seja, existe na África territórios predominantemente negros e territórios predominantemente brancos. Uma minoria, porque na África existe uma minoria branca, a grande maioria negra, mas existe aí uma separação entre esses povos, certo? Nos Estados Unidos, até final do século XX, nos Estados Unidos existia aí umas coisas absurdas, por exemplo, proibição de matrimônio, assento em ônibus, né? Que só podia sentar em alguns ônibus, só podia sentar brancos, então existia sim essa separação racial. No caso da Alemanha, o terceiro Reich, né, que aconteceu aí durante o Partido Nazista, enquanto o Partido Nazista esteve no poder na Alemanha, o terceiro Reich também evidenciou a questão da segregação oficial, o racismo na Alemanha. E na Índia, que existe também a segregação, que é focada nos Dalits, que também é chamado dos intocáveis, né? Quem assistiu aquela novela que passou na Globo, O Caminho das Índias, vai lembrar dessa situação.